Fala galera, começando mais uma edição atualizada do Pacotão de Reforços aqui no canal e hoje é dia de falar da parte 2 do Pacotão de Reforços do Vasco da Gama, jogadores que estão chegando no Vasco para a próxima temporada. E antes de começarmos a falar das notícias, já peço que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam e ativem as notificações e compartilhem o vídeo com seus amigos vascaínos para que eles possam ficar sabendo das notícias. E bom pessoal, antes de começarmos a falar das notícias, vamos falar primeiramente dos jogadores que o Vasco já anunciou oficialmente. O Vasco anunciou oficialmente as contratações dos zagueiros Léo Pelé e Robson Bambu, dos laterais Lucas Piton e Pumita Rodrigues, do meio-campista Patrick De Luca e do atacante Pedro Raul. Agora vamos falar de outros jogadores que também estão bem próximos de serem anunciados. O primeiro da lista é o argentino Luca Orellano, que já está no Rio de Janeiro para fechar com o Vasco. Mais um reforço do Vasco desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira. O meia Luca Orellano chegou ao Brasil no fim da noite e passará por exames médicos durante a semana antes de assinar com o clube carioca. Luiz Melo, CEO do Vasco, esteve em Buenos Aires nas últimas semanas para fechar o negócio. O clube chegou a um acordo com o Vélez, mas faltava acertar com o jogador para que ele viesse ao Rio de Janeiro. A princípio, o Vasco ofereceu 4 anos de contrato, mas o jogador queria 5. Os detalhes do vínculo não foram divulgados, mas o Globo Esporte apurou que o clube ofereceu 4 milhões de dólares, cerca de 20,7 milhões por 60% do meio atacante argentino. Há a possibilidade de a SAF adquirir outros 25% no futuro, em caso de metas atingidas pelo jogador por mais 2 milhões de dólares. Orellano foi lançado no time profissional do Vélez aos 18 anos, em 2019, pelo técnico Gabriel Heinze. Nas últimas 2 temporadas se tornou um dos principais jogadores da equipe argentina, constantemente especulado em clubes brasileiros e também da Europa. Teve o nome ligado recentemente a clubes como Milan e Benfica. É um jogador muito técnico, canhoto e que costuma cair pelas beiradas do ataque, mas também pode jogar na faixa central como armador. Não costuma marcar muitos gols, fez 11 na carreira. E então, o meia argentino Luca Orellano deve ser o próximo jogador anunciado nas redes sociais. O Vasco segue bastante agitado no mercado da bola. E agora vamos falar de um jogador do Cerro Porteño que também pode pintar no Vasco. Vasco e Cerro Porteño discutem minutas de possível empréstimo de Alexis Duarte. O zagueiro foi oferecido ao clube que aceita contratá-lo por empréstimo com opção de compra, o que os paraguaios também querem. O Vasco está discutindo detalhes de um possível empréstimo de Alexis Duarte, que pertence ao Cerro Porteño do Paraguai, e foi oferecido ao clube. O Cruz Maltino tenta a cessão do zagueiro de 22 anos com opção de compra, enquanto os paraguaios tentam inserir uma obrigação de compra no acordo, como soube a Gol. O principal entrave é para o fim do empréstimo. O Cerro Porteño quer que o Vasco aceite uma cláusula de obrigação de compra avaliada em 5,5 milhões de dólares, cerca de 29,87 milhões. O montante é considerado alto pelos cariocas, especialmente porque seria a primeira experiência internacional do defensor. A diretoria vascaína não deseja ter a obrigação, mas sim a opção de compra do atleta. Os brasileiros tentam ainda fixar o valor em 3,5 milhões de dólares, cerca de 19 milhões. A solicitação dos paraguaios é com o intuito de ter segurança na operação. O clube não quer correr risco de receber Alex Duarte de volta e com uma experiência mal sucedida no futebol brasileiro. Alguns detalhes da tratativa são vistos de forma positiva pelos dois lados. A princípio, o valor de empréstimo será de 150 mil dólares, cerca de 815 mil, e o salário do jogador de 40 mil dólares, cerca de 217 mil mensais. Aos 22 anos, o zagueiro tem contrato com o Cerro até 31 de dezembro de 2026. O defensor fez 45 jogos pela equipe paraguaia na temporada passada, somando 4.050 minutos em campo. Ele não foi reserva em nenhum jogo sequer, e também jamais foi substituído durante o ano. Então comenta aqui embaixo o que vocês acham da possível contratação do jovem defensor de 22 anos que atualmente está no Cerro Porteño. Agora vamos falar de um jogador que recentemente foi oferecido para o Vasco da Gama. Meia argentino Emanuel Reynoso foi oferecido ao Vasco. O meia argentino Emanuel Reynoso, que está no Minnesota United dos Estados Unidos, foi oferecido ao Vasco da Gama e a diretoria está analisando a contratação do atleta. Reynoso tem vontade de retornar à América do Sul. Ele tem 27 anos e já passou por Talheres e Boca Juniors na Argentina. Então comenta aqui embaixo o que vocês acham aí do Reynoso, que é meia e atualmente está no Minnesota United dos Estados Unidos.
E outro jogador que pode pintar no Vasco é o atacante Franco Fagundes, que teria uma ajuda do já anunciado Pumita Rodrigues. Novo reforço do Vasco da Gama, o uruguaio Pumita Rodrigues virou peça importante na tentativa de levar o compatriota, o atacante Franco Fagundes, para o Cruz Maltino. Segundo o Atenção Vascaínos, Pumita enviou mensagem para convencer o amigo a jogar no Gigante da Colina. Ainda segundo o canal, o time do Cruz de Malta ainda não realizou proposta oficial por Franco Fagundes. Paulo Brax tem uma reunião marcada com o representante do atleta de 22 anos no início dessa semana para avançar com as tratativas. E então o atacante Franco Fagundes segue na mira do Vasco e agora tem o seu compatriota, o Pumita Rodrigues, na negociação tentando convencê-lo a jogar no Vasco. E agora vamos falar de goleiro. O Vasco desistiu do goleiro do Internacional e Ivan virou prioridade para 2023. Depois de inúmeras tentativas em contratar o goleiro Kehler, o Vasco não conseguiu convencer o Internacional a negociar o atleta e desistiu da contratação do arqueiro de 26 anos. Em busca de um novo titular para a posição, o clube carioca definiu sua nova prioridade para a temporada: Ivan, goleiro do Corinthians que está emprestado ao Zenit da Rússia. A informação foi divulgada pelo canal Atenção Vascaínos e confirmada pelo O Dia. Depois de desistir do goleiro do Colorado, Ivan é visto como a nova prioridade para assumir a titularidade do Vasco em 2023. Emprestado ao Zenit da Rússia, o goleiro de 25 anos deve retornar ao Corinthians, mas não deve ter oportunidades no clube paulista. O Cruz Maltino ainda não fez uma proposta oficial pelo atleta, mas já consultou as condições do negócio e já entrou em contato com o staff do jogador. A intenção do Corinthians, que adquiriu 50% dos direitos do atleta junto à Ponte Preta, é de pelo menos recuperar o valor de 11 milhões investidos na sua compra. O restante dos direitos são divididos entre o próprio atleta e a Elenco Esportes, empresa que administra a sua carreira. Revelado pela Ponte Preta, Ivan surgiu como uma das grandes promessas na posição do futebol brasileiro e já foi convocado pela seleção em 2019 para a disputa de amistosos. Negociado com o Corinthians no início de 2021, ele foi emprestado na negociação que levou Yuri Alberto ao clube paulista, mas não recebeu grandes oportunidades no Zenit. O empréstimo prevê uma opção de compra de 4 milhões de euros, que não deve ser exercida. Então comenta aqui embaixo se vocês acham que o nome do goleiro Ivan é o nome ideal para defender as cores do Cruz Maltino na próxima temporada. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. E para finalizar, vamos falar de um jogador que o Vasco também tem interesse, que já iniciou as conversas. A paquera entre Vasco e Jair tem conversas iniciais. Conforme informado mais cedo no Papo da Colina, o Vasco faria uma proposta nesta semana para ter o volante Jair do Atlético Mineiro, com o Galo inclusive liberando o atleta para conversar com o Cruz Maltino. Segundo o site Gol, o Cruz Maltino já fez essa proposta ao time mineiro e o valor teria agradado à diretoria do Galo. Jair, de 28 anos, foi campeão brasileiro com o Galo em 2021, mas com a vinda de novos reforços perdeu espaço no plantel do Galo. Além do Vasco, São Paulo, Grêmio, Corinthians e Internacional estão de olho no atleta. Sua vinda preencheria uma lacuna deixada pela série dos volantes Andrei Santos e Yuri Lara, destaques da Série B do ano passado que foram negociados por Chelsea e Yokohama, respectivamente. Por enquanto, a negociação permanece e provavelmente teremos um desfecho nos próximos dias. A possibilidade de Jair jogar no Vasco existe, mas ainda não tem nada concretizado. E então Jair é mais um nome que o Vasco segue negociando e que realmente seria uma contratação que supriria as saídas do Andrei e também do Yuri Lara. E então essas foram as últimas notícias relacionadas a reforços do Vasco da Gama. Para você que chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações para vocês ficarem por dentro de mais atualizações. E não esqueça também de compartilhar o vídeo com seus amigos vascaínos para que eles possam ficar sabendo das notícias. E então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou ficando por aqui e até a próxima.